dia. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e nós estamos fazendo reflexões na palavra de Deus. E ela hoje se dará no capítulo de número 2 de Josué. Nós estamos seguindo a ordem dos livros da Bíblia. Então, já gravamos os nossos vídeos a respeito do Pentateuco inteirinho e agora estamos no segundo capítulo do livro de Josué. Cada dia um aprendizado, cada dia uma história, cada dia uma lição. Estamos crescendo para a glória de Deus. Josué 2 tem 24 versículos e nele nós vamos ver hoje a aliança firmada entre os espias e Raabe. Eu aconselho a você a fazer uma leitura prévia desse capítulo. Pegue a sua Bíblia e leia esses 24 versículos. Também entre em nosso blog site, acesse nosso conteúdo de Josué 2 e também faça uma leitura, onde você vai lá encontrar ilustrações, gráficos, tabelas. Elas poderão ser úteis para aprendizado. Queridos, estamos na primeira parte da nossa divisão em 3 grandes partes do livro de Josué. Nós estamos na parte que nós intitulamos de A Conquista da Terra. Nela, entramos a partir de agora, neste capítulo 2, na segunda subparte da nossa divisão, da nossa subdivisão em 6 subpartes dessa primeira parte. Esta segunda subparte é chamada de o contraste entre as batalhas iniciais, ou seja, os exemplos de maneiras apropriadas e impróprias de conduzir uma batalha. Ela vai até o capítulo de número 8. De forma resumida, veremos a descrição das batalhas iniciais, ressaltando alguns contrastes interessantes. Primeiro, Israel lutará em Jericó, capítulo 2, 1 ao 6, 27. E em seguida, ele vai lutar em Ai. Esta primeira batalha é apresentada como exemplo de combate ideal, não havendo menção de nenhuma deficiência. A segunda, contra Ai, será mostrada como uma sucessão de erros e de pecados. Comparando uma com a outra, Israel poderá aprender muito e se aprimorar para continuar sua missão de conquistar toda a terra prometida, a qual foi entregue por Deus para eles. A luta em Jericó será também dividida em 4 outras subpartes principais: a aliança firmada entre os espias e Raabe, a consagração do exército de Israel, a queda de Jericó e o cumprimento da aliança firmada com Raabe. A aliança firmada entre os espias e a Raabe. Vejamos essa primeira parte da nossa subdivisão. A aliança firmada entre os espias e Raabe. A história de hoje, do capítulo 2, em sequência à nossa divisão proposta, nos faz lembrar dos 40 espias que saíram a espiar a terra. E 38 deles voltaram com um relatório sombrio, desanimando todo o povo de Deus. Diferentemente daqueles 40, agora temos 2 deles, que já ouviram todos os discursos, todas as orientações de Moisés, e foram também espiar a terra com o fim de invadi-la e de conquistá-la. E trouxeram seu relatório e contaram tudo o que aconteceu com eles. Antes de prosseguirmos, vamos examinar quem era o povo de Israel e traçar um perfil deles. Moisés estava morto. Josué e Calebe eram os mais velhos de todos eles. Ambos tinham na faixa dos seus 80 anos e estavam no seu inteiro vigor e força física e disposição mental, apesar da idade já avançada deles. O restante da população, o mais velho deles, tinha cerca de 60 anos, e não mais. De 20 anos para cima, todos tinham, de certa forma, visto e presenciado muitos dos acontecimentos e ouvido muitas histórias de seus pais. Eles conheciam o fato de que tinham sido rejeitados por causa da dureza de coração e das insistentes murmurações deles. Alguns deles até mesmo tiveram a oportunidade de verem muitos sinais de Deus e a sua ação, a direção de Deus junto ao povo de Deus. E todos eles, de 20 anos para cima, conheceram Moisés e com ele tiveram algum tipo de relacionamento. Esses de 20 anos para cima na época da conquista de Jericó, estava ali na faixa dos seus 60 anos.
Ou, se for de 0 a 20, o de 20 estaria com 60, o de 0 estaria com 40, entre 40 e 60, anos. E agora, 2 deles, escolhidos a dedo por Josué, homens de Deus, experientes, foram espiar a terra antes da sua invasão. E o relatório foi ótimo. O fato de eles terem ido e sido descobertos, mas não apanhados e ainda protegidos por Raabe, que, conversando com eles, expôs o seu coração e falou de seus temores, que eram os temores de todo o povo, acabou trazendo ânimo, muito ânimo a todo Israel. Eles eram conhecidos como povo cujo Deus, de forma surpreendente, abriu o Mar Vermelho para eles passarem e ainda os ajudar a derrotar reis e povos da terra. Essa era a fama deles naquela época. Em todos eles, os vizinhos, havia temor e receio do povo de Israel, e Raabe lhes proporcionou o conhecimento disso, que trouxe grande ânimo em todo Israel. Raabe também foi muito esperta e logo tratou de se juntar a Israel e, dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, tratou de buscar um lugarzinho para ela, que não quis isso apenas para si, mas tratou de buscar a salvação para toda a sua família. Raabe não pensou somente nela, mas pensou e lutou por toda a família, e Deus se agradou dela. Ela mesma era mulher de prostituições e com certeza tinha uma vida desregrada, mas fora curada naquela visitação e tratou logo de buscar ao Senhor. Deus a recepcionou, o que nos prova que em qualquer lugar todos os que andam justamente procuram a Deus são aceitáveis a Ele, que abrirá seus caminhos para que se cheguem perfeitamente a Ele. Eu costumo dizer que todos os que buscam a verdade, em verdade, encontrarão a verdade. Mas se não encontrarem, jamais a buscaram em verdade. Tal foi o caso também de Cornélio no Novo Testamento, que vivia no erro, mas que Deus enviou anjos e depois a Pedro para lhes mostrar o caminho, para lhes mostrar a vida e a verdade, ou seja, para lhes mostrar Jesus Cristo. Aqueles homens, os espias, negociaram com ela e chegaram a um acordo e a uma forma de reconhecê-la no meio da invasão, porquanto ela tinha se arriscado para protegê-los. O sinal que combinaram fora um fio de escarlate pendurado na sua janela como sinal de que aquela casa estaria guardada da destruição em pleno ambiente de guerra. O fio de escarlate e o sangue do cordeiro nos umbrais das casas tinham o mesmo significado. Era para que o anjo da morte e da destruição poupasse todos os que estivessem no interior daquela casa. O cordeiro que tinha sido morto e cujo sangue fora usado para proteger a casa, representa Jesus Cristo, que foi morto por nossos pecados, para nos trazer a vida. O fio de escarlate, também pela sua cor, representava esse sangue que alcançou aquela casa e toda a sua família. Está escrito em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Raabe veio a se tornar, veremos isso mais à frente, uma das mães do Messias, pois sua linhagem foi contada na geração da semente que estamos perseguindo desde Gênesis. A história da Bíblia é a história dessa semente. São 77 gerações até chegar a Jesus Cristo partindo de Adão. Quem diria, hein, que em Jericó, no meio daquele povo ímpio, daquele povo condenado pelo juízo de Deus à destruição, houvesse ali uma mulher de grande valor, que acabou sendo lembrada como uma antepassada de Cristo, Mateus 1, verso 5, e como um exemplo de fé e de boas obras, Hebreus 11, 31 e Tiago 2, 25. Cada dia um aprendizado muito interessante, não é? Amanhã estaremos aqui com o capítulo 3 de Josué, onde veremos a consagração do exército de Israel. Por hora, ficamos aqui com o capítulo 2. Espero que você tenha gostado e aprendido muita coisa, como eu tenho, à medida que vou estudando as Escrituras. Todos os dias estamos aqui. Curta nosso vídeo, divulgue, inscreva-se no nosso canal, acesse nosso blog e site jamaisdesista.com.br e conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br.
Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença do Senhor.